alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 28, objeto de conhecimento, TCT Saúde. Detalhamento construindo o corpo, guia de movimentos para o fortalecimento muscular. Muito bem, então vamos aprender mais sobre esse assunto. Vem comigo. Já estou aqui, ó, no ambiente aqui da academia, ali estão as minhas esteirinhas ali que já vou fazer, né? Aqui estão as anilhas aqui, as bolinhas aqui para a gente fazer um alongamento. A minha mochila está aqui, ó, atrás, né? Que eu vou trocar de roupa daqui a pouco para a gente dar uma malhada, como tá aí, ó. A pressa é inimiga da malhação, né? Os somatotipos. Mas, professor, os somatotipos, o que é isso? Se é um bicho, é uma fruta, o que é? Não. Os somatotipos, gente, está aí para vocês verem, ó, né? Então, ele coloca aí assim, ó. Somatotipo é um sistema de classificação do tipo corporal, né? Ou físico, proposto por Sheldon em 1940. E depois, mais à frente, foi modificado aí por Richter, né? E Carter, em 1967. Ele faz uma classificação do seu biotipo, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, de acordo com o seu somatotipo, né, que ele vai ter uma abordagem para você, de repente, ou aumentar a massa muscular, ou diminuir o percentual de gordura, ou se você tem pessoas que são classificadas através desse método, né, em relação à modalidade esportiva. Então, digamos, né, você quer fazer uma salto com vara ou salto em altura e você faz parte de um grupo de endomorfo, né? Vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco. O endomorfo é aquela pessoa que tem uma capacidade de produção de gordura muito grande. Como é que tu vai fazer esse salto, né, à distância, ou salto com vara, né? Se você tem esse corpo já com uma sobrecarga. Então, eles fazem essa classificação para poder te colocar ali, não, o seu somatotipo é ideal para essa modalidade ou para aquela, ok? A mesma coisa relacionada a treinamento, que nós vamos ver daqui a pouco também. O seu somatotipo aí diz muito em relação ao que você deve fazer em relação a treinamento e alimentação, né? Então tá aqui, ó, de acordo com esse sistema, a qualidade muscular pode ser dividida em 3 tipos, né? Os principais, que existem outras classificações que alguns outros estudiosos colocaram, mas os principais são esse aqui, ó. É o mesomorfo, o ectomorfo e o endomorfo. São esses 3 tipos aí, né? Que são os principais em relação à qualidade de quê? Né? Muscular. Estamos falando de qualidade muscular. Então, assim, muita massa muscular, pouca massa muscular, pouca massa muscular e muita gordura, né? Pouca massa muscular só sem gordura, é o que nós vamos ver relacionados a esses 3 tipos aqui, né? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, é relacionado com a estrutura corporal dos indivíduos, ok? Embora não diretamente, que pode ser classificada em brevilíneo, normolíneo, como está aí, ó, e longilíneo, ou ainda, segundo esse alemão aí, né, o Christian, em uma outra classificação com outros fins e critérios, né? Tem o pícnico, né, o leptossomático e o atlético. Já o nome já diz atlético, né, porque deve ter uma massa muscular, né, bem avantajada. Então, tá vendo, ó? Dependendo do estudioso, eles colocaram nomes diferentes, mas se você for ver a característica de cada um, é igual o que nós falamos anteriormente, né? Do mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Beleza? Tá bom? Então, nós estamos falando de massa muscular, tá, gente? Não esqueça, nós estamos falando de uma classificação, foi feita aí, né? Lá por Richter e Carter, em 1967, esse método de classificação relacionada à massa muscular, que nós chamamos de somatotipos, e até hoje ainda é utilizada, né? Na musculação, como eu estou aqui, ó, no salãozinho de musculação aqui, ó, é que alguns professores utilizam
essa classificação, para poder explicar para você que aí está lá no salão, olha, você é um endomorfo, tu tem uma massa muscular grande, mas tu tem uma capacidade de aumentar a massa gorda, tu tem uma camada de gordura muito grande, né? Ou você é um ectomorfo, que tem pouca gordura, mas também tem pouca massa muscular e tem braços longos, pernas longas, né? Aí as pessoas, professor, então, dependendo da minha classificação, eu estava até querendo entrar na academia para poder emagrecer, vai ser difícil, vai ser fácil, eu quero aumentar a massa muscular, vai ser mais difícil se eu tiver uma classificação dessas aí, como é que vai ser? Não, isso aí vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? Uma por uma, ok? Então, nós vamos começar falando um pouquinho do ectomorfo, vamos lá. Então tá aí, ó, só para vocês entenderem um pouquinho. Nessa imagem aí, ó, né, do ectomorfo, vocês estão vendo que são duas pessoas, tanto o homem como a mulher, né? São duas pessoas, né, com o ombro estreito, né, da mesma medida que o quadril, até lá embaixo. Você pode ver que tem as pernas finas, braços longos, pernas, né, longas, os membros são longos, pouca massa muscular, não dá para perceber que tem, né, músculo, e muito menos gordura. Então, o ectomorfo, ele tem essa característica de magreza, né? De olhar assim, ter assim, uma característica de fragilidade. Ok, gente? Esse é o ectomorfo. O segundo que nós vamos ver é o mesomorfo. Já está aí, ó, já é diferente, né? Você já pode ver que o mesomorfo, ele já tem uma massa muscular, né, mais definida, tem um pouquinho mais de massa muscular, natural, não tem gordura, né? Tanto o homem como a mulher não tem muita gordura, não tem essa facilidade em aumentar a massa gorda, mas sim a massa magra. E já tem uma certa quantidade de massa magra natural. Então esse aí é o somatotipo privilegiado, é o mesomorfo. Né? Uma pessoa que já nasce ali com um volume de massa muscular boa, durante uma boa parte da sua vida ali, né? E não aumenta tão facilmente a massa gorda. A mesma coisa com o ectomorfo. Ah, professor, então quer dizer que se eu sou ectomorfo, nunca vou ser gordo? Não estou falando isso. Eu estou falando que, assim, já tem uma certa dificuldade de aumentar a massa gorda. A mesma coisa é o mesomorfo. Mas se você começar a ingerir muito mais calorias, né, do que você consome, obviamente que qualquer um deles vai aumentar a massa gorda. Beleza? E o terceiro aí é o endomorfo. Olha aí, ó. O endomorfo, você pode ver, ó, o rapaz, tanto o rapaz como a moça, eles têm os ombros largos, né? Tem uma estrutura grande, né? Quadril largo, não tem muita cintura, né? E tem facilidade em aumentar a massa gorda. É isso mesmo, né? A massa de gordura. Por mais que tenha muita massa muscular, ele também engorda fácil. O metabolismo assim é lento, né? Para certas coisas. Então assim, você aumenta fácil o percentual de gordura. Então, pô, professor, então quer dizer que se eu for desse aqui eu não vou conseguir nunca emagrecer? Não, você está vendo aqui, ó, que ele tem uma massa muscular grande, mas também tem muita gordura. Na verdade, o que nós vamos ver no decorrer aí é que, dependendo do somatotipo, vai ter uma abordagem diferente. E é claro que todos aí conseguem ou aumentar a massa muscular ou diminuir a massa gorda, né? De acordo com o treinamento e com a dieta, ok? Nós vamos ver aí o primeiro, vamos falar do endomorfo, que foi esse último aqui, não é isso que nós vimos? Então, como é que é o endomorfo? Tá aí, ó. Caracteriza-se por tendência à gordura. Abdômen proeminente, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, ó. Esse aqui já está melhor para a gente poder ver, né? Proeminente. O pescoço curto, não é comprido, né? Não tem muito longo. E pouco relevo muscular. Então, o que ele diz com relevo muscular? Você não consegue ver lá os gominhos, né, do abdômen, né? As divisões, igual tem um fisiculturista. Pô, professor, eu acho que eu me enquadro nesse aqui, então quer dizer que eu nunca vou conseguir ficar que nem um fisiculturista? Claro que vai, consegue, né? Só que eu tenho que ter uma abordagem diferente dos outros somatotipos para poder tirar essa camada de gordura, né, que nós temos em cima da massa magra, que é o músculo, né? É isso que nós chamamos de definição. O que é definição muscular? É tirar a camada de gordura que nós temos por cima da camada de músculo. Então,
Esse aqui é o endomorfo. Como é que é o treinamento do endomorfo, professor? Tá aí, ó, vamos dar uma olhadinha. Então, ó, quiser anotar, né? É bom. Ó, pouco descanso entre as séries e exercício. É claro que você vai numa academia, você começou hoje, já vai ficar lá que nem desesperado, né? Não vou descansar quase nada, vou fazer rápido. Não, não é assim. Tudo tem uma fase de adaptação, tem que passar por um período de adaptação. Mas o treinamento para, digamos, numa academia ou num crossfit, né? Ou outro tipo de treinamento, o profissional que vai lhe acompanhar, ele tem que, de repente, visualizar isso aqui, né? Então, ele, na academia, por exemplo, tem que ter pouco descanso entre as séries, depois que tu saiu da fase de adaptação. Tu não pode ir lá fazer, digamos, uma rosca direta, né? Aí fez lá, né? Séries, 3 séries, como ele bota aqui, ó, repetições elevadas. Fiz 3 séries de 15, 3 séries de 20. Aí eu descanso 5 minutos, fica lá descansando 5 minutos. Aí depois volta de novo. Não, não é assim. Você vai fazer séries longas, né? Pode ser, né? Repetições elevadas, aí 3 séries de 15, 3 séries de 20, com pouca carga, e, o intervalozinho de 1 minuto, digamos assim, o profissional que está lá ao seu lado que ele vai determinar. Ele tem uma variação de exercícios, você pode ter uma variação grande de exercícios, pode estar trabalhando exercício de musculação com a parte aeróbica, né? Fazer um exercício de musculação com uma esteira, com uma bicicleta, alternando, que vai lhe ajudar a consumir mais calorias. Ou somente a musculação e depois uma parte aeróbica, né? ênfase ao componente aeróbico, né? E isso é bom que se faça a parte aeróbica. Por quê, gente? Não é só para trabalhar a parte cardiorrespiratória ou cardiopulmonar, não. É para ajudar a não só também tirar essas toxinas que são colocadas na corrente sanguínea pós-treino, na musculação, ok? Como também para eliminar a gordura, né? Vai lhe ajudar. Só que também a musculação, dependendo do seu treino, você consegue fazer uma sessão de musculação, gastar às vezes mais calorias que uma sessão do mesmo tempo de uma parte aeróbica. Então, mas o bom é que você tenha os dois, tá? Outra coisa que ele coloca aqui, interessante, rígido controle alimentar. Por quê? Você já tem um metabolismo basal, né? O consumo de energia, né, do seu corpo é baixo, é lento. Então, a sua máquina funciona devagar. Então, quanto mais você comer, pior. Porque aí ela vai acumulando com gordura, ela não queima. Não é isso? Ela vai acumulando ali com gordura, como gordura. Então, o interessante é que você siga uma dieta, né? O pessoal fala em dieta, pensa que é passar fome. Não é passar fome. É saber o que comer na quantidade certa e na hora certa, durante um dia. Então, tudo isso aí tem que ser feito um cálculo, que quem faz é um nutricionista. Beleza? Então, esses profissionais, o educador físico e o nutricionista, que vão lhe acompanhar para você conseguir. Agora que muda, né? Se você faz parte desse somatotipo do endomorfo, com certeza você consegue mudar. Com um treinamento desse jeito e uma alimentação também direcionada. Como nós vamos ver agora aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí para vocês verem. Precisam ter mais cuidado com a alimentação, pois qualquer excesso pode contribuir para o aumento de peso e de medidas. Porque, como eu falei, vocês que se enquadram no endomorfo, o seu metabolismo do seu corpo, né, o funcionamento dele é lento. Então, ele não consegue queimar tudo que você consome. Diferente, né, de um ectomorfo ou de um mesomorfo, que tem um metabolismo lá do corpo bem acelerado. Jogou lá, já tá, e queima e vai embora. Então, às vezes, eles têm que comer muito mais que uma pessoa que se enquadra no endomorfo, tá? Pelo fato desta tendência ser proveniente aí, né, de fatores hereditários, né? O equilíbrio nutricional pode amenizar os resultados. Então, gente, nós temos que ter esse controle da parte alimentar. Isso é fato, tá bom? Tem que ter uma dieta aí. Se você faz parte dessa classificação, né, desse somatotipo, então tem que tomar cuidado com a sua alimentação. Beleza? Endomorfo. Agora vamos falar de um outro, né, somatotipo. Tá aí, ó, né? É o ectomorfo. O ectomorfo é como eu falei para vocês, né? A grande parte aí, muita gente, muitos brasileiros têm isso aí. Você pode ver na estrutura, ó, ombro estreito, membros longos, né? Perna, braço longo e uma magreza aí, né? Uma pessoa magra, pouca massa muscular, assim como pouca gordura, tá bom? Ele diz aí, ó, linearidade e fragilidade. Ossos pequenos e músculos finos, magreza,
membros compridos e tronco curto, né? Ombros estreitos, sem proeminência de músculos. Pô, professor, então quer dizer que eu nunca vou conseguir ficar que nem o Arnold, né? Que nem outro fisiculturista qualquer da atualidade, né? Então, não é isso. Você vai, com certeza. Mas aí já entra um procedimento diferente do endomorfo, né? Vamos ver o treinamento. Olha aí, ó. O treinamento deles lá, que nós vimos, né, do endomorfo, é bom. Não que ele não possa fazer treinamento aqui, ó, de força dinâmica. Pode, o endomorfo pode também, né? Mas, a princípio, se ele quiser só para emagrecimento, é melhor que seja o quê? Grandes repetições, né? Já aqui no ectomorfo, que tem pouca massa muscular, seria bom que você praticasse aí, fazer a musculação, repetições entre 6 a 10 repetições, né, que a gente chama de força dinâmica, para ter o quê? Uma hipertrofia muscular, um aumento de massa muscular. Poucos exercícios por segmento muscular. Você já tem pouca massa muscular. Quanto mais tempo você passar na academia levantando peso, maior vai ser o tempo de recuperação. E aí você não recupera. Então, assim, todo tempo de treinamento muito forte que você passar depois de 1 hora de treino, para você recuperar aquela massa muscular, fica difícil, né? Porque a gente aumenta a massa muscular na recuperação. Através do quê? Da nossa alimentação e do descanso. Aí você vai para a academia, você é um ectomorfo, passa lá 1h30, 2, né? Gente que está abafando, mas você está se prejudicando, você não consegue recuperar para aumentar a sua massa muscular, tá bom? Então tem que ser poucos exercícios, pode ser de alta intensidade, né? Entre 6 a 10 repetições, beleza? Poucas séries de exercícios também. Aí vou chegar lá, vou passar uma série para um aluno que é ectomorfo, vou passar 10 exercícios, 15 exercícios, né? 5 séries de 6 a 10 repetições. Nossa, ele não vai nem sair da academia. Se sair, vai ser depois de 2 horas e não vai conseguir nem recuperar. Então, não pode ser assim, ó, muitas séries. Tem que ser poucas séries por exercício, né? Então, digamos lá, 3 séries de 6 a 10 repetições para cada um também, tá ótimo. Ou no máximo 4 e poucos exercícios. Alta intensidade, né, como eu acabei de falar, né? O que é alta intensidade? É peso ali, pode ser, né, com peso, né, bom. E baixo volume, que é o que? A quantidade de exercícios, né? 3 e de 3 a 4 vezes por semana. Você tem que ter um descanso, gente. A gente começa a aumentar a massa muscular no descanso. Aquele fluxo que você vê que tu se sente inchado é fluxo sanguíneo, né? Você só cresce quando você descansa na recuperação, né? No descanso e com alimentação voltada para isso aí. Se você não tiver alimentação voltada também, né, vai ser complicado, tá? Então, o treinamento para quem é ectomorfo, tá aí, ó, né? Repetições entre 6 a 10 repetições, pelo menos, é uma dica, né? Mas pode ter mudança, tá, gente? Poucos exercícios por segmento, não precisa ser muitos. Passar muito tempo, né? Que as pessoas que não estão acostumadas acham que quanto mais tempo ficar dentro da academia é melhor. Não é bem assim. Tanto para quem é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, tá, gente? Só vai mudar a intensidade aí e o volume. Poucas séries por exercício e não precisa ir de segunda a segunda, gente. Se você é ectomorfo, se você for 4 vezes na semana, tá ótimo. Depois de alguns meses, você vai ver a evolução da sua massa muscular, tá bom? E em relação à alimentação, o cardápio deve ser rico em quê? Em carboidratos, né? Como pães, massas e cereais. Tudo dosado, né? Pois esses alimentos têm função de fornecer energia ao corpo, já que você é magrinho, né? Não tem muita massa muscular nem gordura, né? Funcionando como um estímulo para aumentar a massa muscular e o peso, junto com o quê? Isso aqui é o carboidrato, mas você também tem que ter uma ingestão de proteínas, e proteína boa, né? Quem deve fazer isso aí? O educador físico? Não, só se ele for educador físico e nutricionista. O certo é que, independente de qualquer modalidade que você vai fazer para aumentar a sua massa muscular, né? Ou um crossfit, ou uma musculação, ou um halterofilismo, né? Um funcional que também ajuda, você tem que ter uma orientação de um profissional de educação física para você não extrapolar, né?
porque senão você não consegue aumentar a massa muscular, mas também tem que ter uma orientação na parte alimentar, que tem que ser um nutricionista, né? De preferência, um nutricionista esportivo, que trabalha, né, voltado para as modalidades esportivas. Ok, gente? Então, tá aí a alimentação voltada para o ectomorfo, tá? E aí nós vamos falar do mesomorfo, que é o tipo, né? É o somatotipo aí privilegiado. Mas, professor, por que ele é privilegiado? Porque é uma pessoa que já nasceu, já com essa parte estrutural aí, né? Com um volume muscular bom, né? Depois que chega uma certa idade, né? Os rapazes ou as moças saem da adolescência ali para a puberdade, você já começa a ter mudanças fisiológicas e hormonais principalmente, né? O homem e a mulher. E aí a massa muscular já é natural, aquele volume ali, sem ir para academia, igual está aqui, ó, o rapaz aqui, ele nem vai para academia, mas já tem uma massa muscular boa, natural. Então é o biotipo ideal para fazer musculação. Muitos não gostam, mas aquele que gosta consegue chegar com um corpo aí, né, de fisiculturista, mais fácil que quem é um ectomorfo e um endomorfo. Não que o ectomorfo e o endomorfo não vá conseguir, vão conseguir, só que por caminhos diferentes, né? Esse aqui já vai conseguir um pouco mais fácil, né? Não é tão fácil conseguir um volume de massa muscular, tá, gente? É algo difícil, né? Para você aumentar 1 kg de massa muscular, se você aumentou 1 kg de massa muscular no mês, tá, ó, bacana. Então, não é fácil assim, né? Então ele coloca aí, ó, né, musculatura aí, ó, biotipo ideal para musculação. A musculatura dele é rígida e proeminente, que já aparece naturalmente. Os ossos são grandes, né, ombros largos, cintura aí, ó, delgada, né, os ombros grandes, né, os deltóides avantajados. É algo natural do mesomorfo, tá? Prosseguindo, tá aí, ó, deltóides e trapézios bem desenvolvidos, naturalmente. Tórax, né, a caixa torácica dele é grande, a cintura é delgada, tem tanquinho, cintura fina, baixo teor de gordura corporal. Então, o mesomorfo, ele já naturalmente, ele já consegue ter a taxa de gordura baixa. Por quê, professor? Porque ele já tem o metabolismo dele acelerado, não é igual o ectomorfo. O ectomorfo, ele já é acima, como se tipo, ele tivesse um metabolismo parecido, tá, gente, entre aspas, né, com uma pessoa que tem hipertiroidismo, né, que é bem acelerado, né, e não consegue, come e não consegue aumentar. O endomorfo, ele consegue emagrecer, assim como o ectomorfo, com uma dieta bem balanceada, ele também vai começar a aumentar a massa muscular, ok? Então, tem vários fisiculturistas aí que se enquadravam como endomorfo e ectomorfo. E eles nunca desistiram e viraram fisiculturista e campeão na categoria deles. Então, tudo isso aí é só para classificar, né? Não que você não vai mudar, mas para orientar, para ter direcionamento adequado para conseguir o que você quer. Beleza? Então, tá aí. O treinamento aí voltado aí pro mesomorfo, gente, são repetições entre 8 a 12, 4 séries por exercício. Mas, professor, ele não pode fazer igual o do ectomorfo? Pode. Na verdade, gente, hoje em dia, foi visto que se você fizer a partir de 6 repetições, pode botar 6, ou 8, ou 10, ou 12, ou 15, ou 20, você vai ter um grau de hipertrofia, né? Se você botar a carga para fazer aquela quantidade ali, forçando direitinho, trabalhando direitinho, você vai ter hipertrofia. Só que às vezes não tem necessidade de você estar lá todo o tempo fazendo 3 séries de 15 ou de 20 com muita carga, beleza? Aí você vai alternando. Já no caso do mesomorfo, ele consegue, né, sem muito esforço, ter esse volume de massa muscular. E 4 séries aí, ó, por exercício tá bom. Diferente do endomorfo, que tem que ter um pouco mais, e do ectomorfo, que pode ser menos do que 4 séries por exercício. Ok? Em relação à alimentação dele, tá aí, ó, o programa de alimentação, o programa de treinamento e alimentação seguem os padrões básicos, né?
digamos que dentro de uma normalidade para todo o público. Então, você pode ver que tem diferença, né, para quem é um ectomorfo, que tem um metabolismo muito acelerado, tá? Que tem que trabalhar pouco e uma alimentação voltada para aumento da massa muscular. Já o endomorfo, ele pode trabalhar mais, com alta intensidade, tá? Mas também não precisa, com mais repetições, não precisa ser também 2, 3 horas dentro da academia, ok? Já a alimentação dele não pode ser igual à do ecto, tem que ser algo, né, que deixe ele consumir a gordura corporal. Então tem que ser tudo bem balanceado. Então se você se enquadra em um desses aí, ou ectomorfo, ou endomorfo, ou mesomorfo, você tem que ter uma dieta direcionada para o seu somatotipo. E aí o que a gente orienta para vocês é que procure um nutricionista para estar fazendo aí um plano alimentar direitinho, ok? Então, gente, fora esses 3 somatotipos, né? Nós temos outros aí, ó, tipos mistos, né? Mas, professor, o que é o tipo misto? É o que acontece com muitos brasileiros. Componentes de 2 somatotipos sem uma predominância muito clara de um deles. Existe em muitos. Aí mesmo aí, ó, na sua sala, aí pode ter um colega seu que de repente você olha para ele, pô, mas ele professor, ele tem massa muscular, mas ele tem os braços longos, pernas longas. Ele parece um mesomorfo com um ectomorfo, não é isso? Então, você pode se enquadrar, como nós vamos ver nessa imagem aí, ó. Só para a gente mostrar a vocês aonde que se enquadra. Tá aqui, ó. Então, ó, vamos começar aqui, ó. O mesomorfo está aqui em cima, né? Então, ó, entre o mesomorfo, né, e o ectomorfo, nós temos quem? Olha aqui, ó. O ectomesomorfo, que foi tipo o que eu falei com vocês agora. Olha aqui, ó. Braços longos, pernas longas. Só que você vê, né, que o ectomorfo, ele vai ter um pouquinho mais de massa muscular. Não vai ser tão frágil igual a imagem que nós vimos. Então nós temos esse aqui entre, né, o meso e o ecto, né? Tem um ectomesomorfo, tá? Nós temos também aí, ó, né, essa classificação entre o meso e o endo, né? Que ele já tem características dos dois. Tá aqui, ó, o endomesomorfo, né? Ele tem bastante massa muscular, até aparece mais o volume de massa muscular, mas também ele tem uma camada de gordura e consegue eliminar a gordura com facilidade também, igual ao mesomorfo. A mesma coisa é o que acontece com o ectomesomorfo, né? Ele tem uma facilidade, ele a princípio você vê assim, ele tem uma característica de fragilidade, magreza ali, mas tem um abdômen proeminente, tem os ombros também avantajados e ele consegue aumentar a massa muscular com uma certa facilidade, tá bom? Diferente se ele fosse só o ectomorfo, né? E o endomesomorfo, né, também é diferente se ele fosse só o endomorfo. Ele não ia conseguir ter uma facilidade para perder a gordura. E o ectomorfo, uma facilidade para aumentar a massa muscular. Então, nós temos esses vários somatotipos aí. Na verdade, a formação aí nossa, né, aqui no Brasil, é mais essa mista. A gente vê alguns aí que são bem definidos, né, como o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, mas a maioria é misto. Ok, gente? Tá bom? Anotaram isso aí? Beleza. E, por último aí, nós vamos ver isso aí, ó, né? Cada um de nós tem sua individualidade, tá? E temos que respeitá-la, aceitá-la e fazer o possível para melhorá-la, né? E não modificá-la, né? Como tem muitas pessoas que às vezes não se aceitam, né? E querem modificá-la de qualquer forma, através de quê? De cirurgias e outros procedimentos aí, né? Ao invés de tentar se aceitar e melhorar o que você tem, que todos nós conseguimos. Tá bom, gente? Então, esses aí são somatotipos, né? Voltado aí para
ver relacionado aí ao volume muscular. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até uma próxima aula.